STF monitora Bolsonaro, pode pedir prisão preventiva e já discute derrubada da anistia. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do Blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do Blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais um espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário. Concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. E também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao Blog do Cadu Amaral na TV Com, Marcel, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Domingo, 23 de março, eu gravo esse vídeo às 9 horas da manhã. E o Supremo Tribunal Federal está de olho nos passos da família Bolsonaro e não seria surpresa se o STF determinasse a prisão preventiva de Jair Bolsonaro devido ao risco real de fuga. Essa possibilidade ganha ainda mais força quando olhamos os movimentos de Eduardo Bolsonaro, ou Bananinha, lá nos Estados Unidos. Para ministros do STF, há fortes indícios de que essa movimentação do Eduardo Bolsonaro tem como um de seus principais objetivos preparar uma espécie de exílio para Bolsonaro naquele país. E o Brasil já viu esse filme antes. Não custa lembrar que no final de 2022, enquanto tramava a tentativa de golpe, Jair Bolsonaro foi para os Estados Unidos, fugiu para os Estados Unidos e pouco antes de viajar, inclusive, fez uma transferência de R$800 mil para aquele país. Agora, com as investigações avançando e a condenação se tornando cada vez mais inevitável, a possibilidade de fuga volta a ser discutida nos bastidores do STF e também da Polícia Federal. E é importante entender a lógica dessa movimentação. Bolsonaro, sabendo que pode ser condenado e preso, está jogando com as opções que tem. Precisamos ter isso claro entre nós. E o que está acontecendo agora é um movimento de antecipação. Estão preparando o terreno, se antecipando a decisão que virá. E se ele perceber que a prisão é iminente, pode buscar refúgio em uma embaixada ou até mesmo fugir para outro país onde tem apoio político e condições para permanecer sem extradição. Lembremos que ele tem aliados internacionais, principalmente nos Estados Unidos, onde parte do Partido Republicano, não todo, é sempre bom a gente enfatizar, setores da extrema-direita e figuras como Steve Bannon o veem como um instrumento para vender os delírios cognitivos da extrema-direita aqui no Brasil. Isso pode dar a Bolsonaro alguma retaguarda no interior para se declarar perseguido político e tentar evitar a justiça brasileira. Mas isso não significa necessariamente, é importante também a gente ter isso em mente, que essas figuras internacionais aí, desse neonazifascismo que surgiu nos últimos anos, gostem de Jair Bolsonaro. O que eles querem do Bolsonaro é usá-lo, né, para ajudar, inclusive, na manutenção dos adeptos conquistados aqui no país. Mas, por mais que tente, Bolsonaro não tem essas cartas todas para jogar também. Diferentemente de outros líderes que já buscaram refúgio no exterior, ele não tem a estrutura e a rede de apoio necessárias para garantir um exílio seguro e duradouro, e sua situação jurídica, melhor dizendo, se agrava dia após dia. E dentro do Brasil, as instituições estão cada vez mais firmes no combate ao golpismo de Jair Bolsonaro. E por que Bolsonaro não tem como garantir esse exílio seguro e duradouro, Cadu? Porque até agora, ele não tem o apoio oficial de nenhum governo estrangeiro disposto a bancá-lo em longo prazo. Além disso, os Estados Unidos e outros países com os quais ele poderia se refugiar possuem tratados de extradição com o Brasil.
E será que estariam dispostos, esses países estariam dispostos a arriscar suas relações diplomáticas com o Brasil para proteger Bolsonaro, sendo que ele nem é mais o projeto político de quem o ungiu ainda em 2014? Ele não é mais esse projeto. Uma coisa é parlamentar da extrema-direita dos Estados Unidos fazer coro retórico com os Bolsonaro. Outra é o Estado estadunidense agir nesse sentido por muito tempo. Pode até ter uma coisa aqui e outra acolá, ou outra coisa, outra vida, digamos assim, é uma situação permanente. Poder, pode, não estou dizendo que não vai acontecer, mas não é tão certo assim como muita gente pensa e os bolsonaros vendem. E sem status diplomático, o Bolsonaro ficaria vulnerável a prisões e restrições. E se ele conseguisse esconder numa embaixada, ficaria confinado e isolado, sem conseguir manter sua influência política por muito tempo, porque a tendência é que ele fica lá dentro, tem aquele começo daquela explosão, mas depois vai minguando, vai perdendo, vai se naturalizando ele confinado dentro de uma embaixada. E falando em tentativas frustradas da família Bolsonaro, deixa eu voltar aqui o tema da besteira da anistia. O projeto simplesmente não tem força no Congresso Nacional e ainda que fosse aprovado imediatamente seria derrubado pelo STF. E isso é algo que sempre destacamos aqui no canal, ó, desde que começou essa conversa. Literalmente, desde que começou essa besteira. O STF já possui uma gama de argumentos jurídicos para impedir qualquer tentativa de anistia aos envolvidos na tentativa de golpe de Estado, seja no fato específico dos ataques de 8 de janeiro, seja a toda a estrutura que começou lá atrás. Os ministros do Supremo Tribunal Federal têm sido muito claros. Os crimes cometidos são de extrema gravidade. Planejaram um golpe, atentaram contra o Estado Democrático de Direito e, para piorar, há indícios concretos de que havia um plano para assassinar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, ainda em 2022. Isso como parte do plano de golpe, né? A ideia não era só matar os caras, era como parte do plano de golpe. Diante desse cenário, qualquer tentativa de anistia seria, no mínimo, um traje ao judiciário e à democracia. E, como sempre digo, o Estado se protege. Além disso, há um precedente importante que sepulta qualquer esperança de anistia para Bolsonaro. O julgamento do indulto concedido por ele ao ex-deputado Daniel Silveira, que a gente, praticamente todo mundo esquece de comentar sobre isso. Naquela ocasião, o ministro Alexandre de Moraes deixou claro que não se pode usar benefícios constitucionais como indulto para atacar outro poder do Estado. Essa leitura se aplica perfeitamente ao caso de Jair Bolsonaro e dos demais indiciados. Bolsonaro que tentou minar as bases democráticas para se manter no poder. Ministros como Luiz Fux e Dias Toffoli já afirmaram que crimes contra o Estado brasileiro, contra o Estado Democrático de Direito, melhor dizendo, não podem ser contemplados com anistia. Além disso, há outra tese sendo discutida no STF que pode deixar a situação de Jair Bolsonaro ainda mais complicada. A possibilidade de enquadrar os atos golpistas como terrorismo. E como sabemos, a Constituição brasileira proíbe qualquer tipo de clemência para crimes de terrorismo. A inviabilidade da anistia não é apenas uma questão jurídica, mas também política. Me permitam reafirmar aqui no canal isso. Dentro do próprio Congresso Nacional, o projeto encontra forte resistência. Inclusive, mesmo se passar, há mecanismos lá dentro para uma série de situações. O fracasso dessa manifestação em Copacabana, que a gente viu agora em 16 de março, onde Bolsonaro tentou impulsionar a ideia da anistia, foi para muita gente um divisor de águas. Deixou sem dúvidas para quem ainda as tinha que isso se trata de um barco furado. Ficou claro que a base bolsonarista já não tem o mesmo poder de mobilização e que o apoio político ao ex-presidente está em queda. Não, isso não significa dizer eleições, o apoio político no sentido mais geral. Muitos parlamentares que antes defendiam o bolsonarismo com unhas e dentes, agora pensam duas vezes antes de se vincular a um projeto fadado ao fracasso. E aí que entra um fator crucial. A anistia, além de ser juridicamente
inviável, não possui apelo popular suficiente para pressionar o Congresso Nacional, muito menos o Poder Judiciário. Sem uma grande mobilização da sociedade e sem força entre os políticos, a anistia se torna um projeto natimorto, somente um chavão para ser bradado por aí por quem tenta se vender como preocupado com velhinhas. Mesmo aqueles que tentam manter Bolsonaro politicamente relevante já percebem que a luta por sua impunidade é uma batalha perdida. O cenário para Bolsonaro está cada vez mais difícil. Ele enfrenta um cerco jurídico cada vez mais fechado, uma base política que começa a abandoná-lo e uma justiça determinada a responsabilizá-lo pelos crimes que cometeu. Pelo menos os crimes contra a democracia brasileira. É o descarte que eu venho falando por aqui há meses que estamos vendo. A cada dia que passa, a possibilidade de prisão se torna mais real. E sua única saída pode ser a fuga. Diante disso tudo, vamos lá, uma coisa é certa: Bolsonaro não será anistiado. O próprio STF, podem apostar aí, tá? Está monitorando de perto cada movimento da família e já se prepara para agir caso haja alguma tentativa de fuga. O desespero da família Bolsonaro com o descarte é evidente e o destino do ex-presidente se torna cada vez mais nítido. A lata do lixo da história.